Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia ontem, o que mudou nas últimas 24 horas, e vamos falar também sobre o Putin, que abriu o jogo sobre qual é a intenção dessa guerra, e a gente já sabia desde o início que ele quer mesmo é retomar a grandeza da Rússia imperial e coisa e tal, aquelas besteiras absurdas. Mas vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Lobo Malbon, Pílula Azul e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos dar um tour aqui pela linha de batalha, começando bem aqui no norte, em que continua aquela proposta da Rússia de vez em quando dar uma bombardeada para deixar o pessoal, não permitir que a Ucrânia tire o pessoal daqui para reforçar a região de Severodonetsk. O que teve de novidade ontem foi que os russos alegaram ter conseguido combater um grupo que eles chamaram de sabotadores ucranianos em território russo. Não dá para saber se era isso mesmo, né? Isso é o que eles estão dizendo ser, mas de qualquer forma houve essa ação aí próximo à fronteira, né? Nada de muito relevante, como eu falei, essa perspectiva dos russos atacarem é simplesmente contra a realidade. A ideia deles é só deixar, ficar testando, na verdade, as forças ucranianas, de forma que se achar uma fraqueza, pode aproveitar alguma coisa ali, né? No resto do fronte não teve também grandes mudanças. Aqui em Kharkiv a situação permanece basicamente a mesma, mas lembra aquilo que a gente sempre fala aqui, é uma ilusão achar que está tudo parado, que não está tendo batalha aqui. Ao contrário, está tendo muita batalha, muito sangue está sendo derramado nessa região aqui também. O que a gente tem de mais ação, mas também não temos novidades, é aqui em Severodonetsk, né? A gente sabe que está tendo muita batalha aqui, é constante, os russos ganham posição, perdem posição. Em determinado momento, a cidade estava praticamente toda na mão dos russos, logo em seguida isso virou, os ucranianos tomaram praticamente toda a cidade, mas aí depois ficou uma batalha entre os dois aqui, tá realmente algo indefinido, a gente não tem muitas informações daqui, apenas o óbvio de que a Ucrânia pretende batalhar isso daqui para desgastar as forças russas, né? Agora, uma coisa interessante disso daqui é um relato trazido aqui pelo canadense voluntário lá na Ucrânia, que parece que existe uma lógica pela qual a Ucrânia não quer abrir mão de Severodonetsk. A ideia é que Severodonetsk seria uma cidade muito complicada. Severodonetsk e Lysychansk seriam cidades muito complicadas de serem retomadas depois, se os russos puderem se encastelar lá, né? Ou seja, os russos tomarem essa cidade em termos estratégicos não faz muita diferença na guerra, porém, como seria uma cidade muito difícil de ser retomada posteriormente, os ucranianos têm investido muito em manter essa cidade. Se eles vão conseguir ou não, tudo vai depender das armas, como a gente está sabendo. O grande problema nesse momento é que isso virou uma grande guerra de artilharia, e nesse quesito a Rússia tem muito mais artilharia que a Ucrânia. A única esperança da Ucrânia é conseguir receber essas obuseiros e canhões e peças de artilharia do Ocidente, né? Tem muita coisa vindo, mas precisa de muito mais, né? Enfim, de qualquer forma, mesmo que seja perdida a cidade de Severodonetsk, em termos estratégicos, no grande aspecto das coisas, não muda nada, só vai dificultar no momento que a Ucrânia fizer a contraofensiva para retomar essa cidade, né? Aqui em Popasna houve mais uma vez um monte de tentativas russas de expandir isso daqui, de conquistar outros locais aqui em volta desse bolsão aqui de Popasna. Onde eles tiveram algum sucesso foi aqui ao sul, então eles conseguiram avançar aqui nesse vilarejo de Krynishne, mas foi coisa pequena, não teve grandes alterações aqui, e o importante, como a gente fala sempre, é a questão da estrada aqui em cima, e certamente se eles conseguirem avançar nessa direção, isso pode se tornar complicado para os ucranianos, pode exigir todo um esforço de retirada dessas tropas, porque arrisca-se ficar num bolsão sem comunicação, né? Bom, aqui em Izium, repara como eles já estão tomando todas as áreas para lá do rio Severodonetsk, né? O rio está virando a grande barreira nessa região aqui.
e parece que agora foi confirmada que Sviatorysk, a gente falou sobre ela ontem, aquela cidade bonita que tem os mosteiros, os monastérios e coisa e tal. Ontem ela estava parcialmente tomada pelos russos. Eu falei para vocês que haviam pessoas dizendo que elas estavam totalmente tomadas, mas havia também imagens e informações do exército ucraniano que ela não teria sido totalmente tomada ainda, mas parece que agora a coisa se confirmou, realmente ela foi totalmente tomada pelos russos ontem. E agora o que está se dizendo é que Tetianivka, que é essa cidadezinha do lado de cá do Rio, né, também já estaria em poder dos russos de ontem para hoje. Isso tem uma repercussão importante, que é o fato de que, se eles realmente estão aqui, isso significa que os russos conseguiram manter a ponte aqui sobre o rio Severodonetsk, e isso pode ser preocupante para os ucranianos. Por quê? Porque isso daqui pode ser usado para justamente os russos estabelecerem tropas do lado de cá do rio, né? Ok que isso daqui é relativamente longe de Sloviansk, Sloviansk está aqui embaixo, né? E se você parar para pensar, aqui também os russos já estão do lado de cá do Severodonetsk, aqui na frente de Zium, embora eles não consigam avançar, tem muitas tropas ucranianas por aqui, mas certamente é uma preocupação adicional se realmente os russos tiverem tomado já Tetianivka, né, do lado de cá do rio. Por enquanto, os relatos são incoerentes. Alguns falam que sim, outros falam que não. Vamos ver em poucos dias a resposta correta disso daí, né? E o fato é que tudo indica que realmente a Rússia já está preparando a Batalha de Sloviansk. Sloviansk, para quem não sabe, essa cidade ela já esteve em poder dos rebeldes separatistas russos, né? Quando Donetsk e Luhansk se rebelaram, toda essa região aqui de Donetsk, Sloviansk, Kramatorsk, tudo fazia parte dessa república separatista de Donetsk, né? Mas o exército ucraniano começou a retomar o território, retomou Sloviansk, retomou Kramatorsk, chegou até a fronteira aqui, quando, então, em 2015, a Rússia propôs um cessar-fogo para paz em troca de território, né? Os rebeldes russos ficariam aqui. Esquece esse papo de república separatista, isso aqui é tudo tropa russa, tá? Sempre foi, sempre desde o início foi ocupação russa isso aqui. Mas então a Rússia prometeu paz em troca de manter essa fronteira, né? E é um dos motivos pelos quais a gente fala que não adianta agora um cessar-fogo. Ah, não, vamos admitir que a Rússia ficou só com essa parte aqui e tá tudo bem. Não, não adianta, né? Teve mais um negócio interessante aqui na cidade de Kadivka. Essa cidadezinha aqui, que está dentro da área lá das tropas russas, dos supostos exércitos separatistas, em que os ucranianos conseguiram atingir com bombardeio de precisão uma base do grupo Wagner, que ficava nessa cidade, no estádio da cidade, na verdade, e segundo relatos das 300 pessoas que ficavam ali, dos 300 wagneristas que estavam ali, apenas um sobreviveu a essa história, né? Então, boa notícia. Se o objetivo era denazificar, matar gente do grupo Wagner, faz mais para isso do que qualquer outra coisa, né? Bom, outras informações importantes, aqui não teve grandes mudanças. Os russos estão preparando um grande contingente de tropas nessa região aqui de Vasilivka. Pode-se imaginar que eles vão tentar fazer alguma ação ofensiva aqui, talvez sobre Zaporizhia, ou talvez eles estejam montando essa guarnição aqui apenas com intuito defensivo, apenas realmente para se defender. O fato é que não parece que eles tenham condições de avançar aqui, como eu falei. O grosso das tropas que estavam nessa região foi todo colocado para cá, para dar essa força ali em Severodonetsk. Então, não acredito que tenha nada daqui. Inclusive, esses recursos que estão nessa região parece que são justamente os mais antigos, aqueles T-62, aqueles tanques antigos e coisa e tal. Então, não acredito que tenha nada, mas de qualquer forma, fiquem sabendo que os russos estão preparando alguma coisa por aqui. Bom, aqui na fronte de Kherson também continuam as batalhas, continuam avançando os ucranianos por aqui, mas os avanços são lentos. Você tem aí muita briga aqui nessa região também, tal como a gente fala nas outras regiões. Pode dar a impressão de que isso está parado, não está andando nada,
mas na verdade isso daqui tem muita atividade militar por aqui, né? Recentemente os ucranianos tomaram a cidade de Suky-Stavok. Aqui nesse mapa ela ainda aparece como controlada pelos russos, mas na verdade ela já está controlada pelos ucranianos. Inclusive essas outras cidades aqui também já estão controladas pelos ucranianos, tá? Se você vê nesses outros mapas aqui e nas informações que a gente tem de outras fontes também, toda essa área aqui já está sob controle dos ucranianos, não tem aquela alternativa aqui, essa meia pinça aqui, né? Então é aquele negócio, realmente aceitar cessar fogo, aceitar congelamento, isso é totalmente fora de questão. Apesar de que a gente sabe que os russos querem, na verdade, é o petróleo ucraniano, né? No final das contas essa é mais uma guerra por petróleo, é mais uma guerra de ocupação de território, simplesmente, e o petróleo ucraniano está principalmente em Poltava, ou seja, nessa região aqui, que ainda está bastante segura nas mãos ucranianas, mas de qualquer forma, essa região aqui é uma região importante para a Ucrânia, possui muito minério de ferro, por exemplo, e é uma zona muito industrial, apesar de que o fato de ser uma zona industrial meio que não quer dizer muita coisa, né? Justamente pela questão da guerra, por exemplo, as indústrias que haviam em Luhansk e Donetsk praticamente acabaram todas, né? Nada sobreviveu aqui nesse bolsão ocupado pelos russos aqui, e muito provavelmente esse será o destino de todo esse resto aqui que está sob ocupação russa, a menos que a Ucrânia consiga retomar, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra, eles ressaltam algumas coisas que a gente já falou ontem, por exemplo, a questão de equipamentos antigos, já no limite da validade, né? A gente falou sobre isso ontem, que eles estavam usando minas antigas em Kherson, e que com isso vários acidentes aconteceram e acabaram matando soldados russos. E eles continuam tendo problema com os inscritos em Luhansk e Donetsk, né? Os russos têm feito conscrição nessa área aqui de Luhansk e Donetsk, ou forçado as pessoas a lutar nessa guerra, e eles estão tendo cada vez mais problema com isso, justamente porque o pessoal se vê usado como bucha de canhão. Eles ressaltam aqui coisas que a gente já falou há algum tempo atrás. Aliás, eles falam isso aqui também nessa reportagem da Sapo, sobre como que os batalhões da República de Donetsk e Luhansk estão cada vez mais pedindo arrego, pedindo para voltar para casa, não querem mais saber dessa guerra. Isso é um ponto crítico, porque, veja, isso atinge também a tropa ucraniana, tá? Essa guerra está fazendo 100 dias e começa a chegar um ponto que simplesmente a pessoa começa a ficar cansada dessa coisa toda, e isso é uma coisa preocupante. A Ucrânia tem conseguido fazer rotação de tropas melhor do que a Rússia. Então existe esse cansaço também nas tropas ucranianas, muitas acabam ficando sobreexpostas. Quando a gente fala que a Ucrânia tem conseguido fazer rotação de tropas melhor do que os russos, é exatamente isso. A maior parte das tropas ucranianas consegue ser rotacionada, mas sempre vai ter um bolsão ou outro, um local ou outro, que acaba ficando uma tropa sobrecarregada mais tempo naquela região. De qualquer forma, o importante é isso. Enquanto a Ucrânia também está sofrendo, o importante é que os russos estão sofrendo mais, estão se desgastando mais e rapidamente perdendo capacidade de ataque, né? Então é um ponto que eles trazem aqui também. Bom, saindo do fronte militar, a gente tem um monte de novidades aí ontem. A primeira, a questão da candidatura europeia da Ucrânia, né? Foi levantado ontem que apenas 3 países têm resistência quanto a aceitar a Ucrânia na comunidade europeia. Isso é uma perspectiva muito boa, porque, na verdade, 3 países é algo bem fácil de você negociar. E, em última análise, se houver uma votação na Assembleia Geral da Comunidade Europeia, vão perder, ou seja, a Ucrânia vai ser aceita, né? Está previsto agora, no final de junho, a Assembleia, nesse verão, né, como ele está dizendo aqui, agora no final de junho, os 27 membros estados da Comunidade Europeia vão fazer tomar uma decisão acerca da entrada da Ucrânia na Comunidade Europeia. Existem alguns caminhos aí. Pode ser que eles simplesmente aceitem a candidatura da Ucrânia para iniciar o processo. Não é um processo longo, tem um monte de burocracia e coisa e tal, mas a expectativa é que eles aceitem isso, já a candidatura da Ucrânia o que eles chamam de fast tracking, né? Ou seja,
uma coisa mais ágil, um processo mais ágil de aceitação da candidatura. Lembrando que a candidatura da Ucrânia na Comunidade Europeia ela já esteve muito perto de se concretizar, lá em 2014, daí houve toda a guerra e coisa e tal, e daí isso foi negado ao longo desse tempo, muito em função dos países alegarem justamente que havia conflito, países com conflito em aberto não poderiam ser aceitos na Comunidade Europeia, aquele negócio todo. Só que o pessoal tem lembrado muito bem que o Chipre entrou na Comunidade Europeia exatamente nessa situação, né? O Chipre, para quem não sabe, é uma ilha soberana no Mediterrâneo, só que existe um movimento separatista no norte do Chile que, de novo, não tem nada de separatista interno, é a Turquia que reclama a propriedade sobre o Chipre, então a Turquia mantém esse separatismo no norte do Chipre. É uma situação até parecida com Rússia e Ucrânia, né? E então o Chipre faz parte da Comunidade Europeia, mas só a parte que não está com esse exército separatista. Então, o que está acontecendo lá no Chipre é que a parte sul está se desenvolvendo muito rápido, economicamente ficando muito bem, enquanto a parte norte virou um deserto, com tudo atrasado, porque não consegue entrar, não consegue participar do comércio, né? E é mais ou menos o mesmo que a gente vê aqui na Ucrânia, nessa região separatista que está morrendo economicamente desde 2014 com essa brincadeira russa de querer conquistar terreno, né? Então tudo indica, então existe essa possibilidade de aceitarem a Ucrânia de qualquer forma como candidato, e daí já tanto a Moldova quanto a Geórgia já pediram também. A Moldova é esse país aqui, que da mesma forma tem a região da Transnistria, e a Geórgia é esse outro país aqui, que tem de novo a Ossétia do Sul e a Abcásia também invadidas pelos russos. Então, esses três países, na verdade, vão ser analisados nessa reunião. Agora, se não for a candidatura plena, o início da candidatura para esses países, existe uma outra alternativa que eles estão estudando, que é uma espécie de associação à Comunidade Europeia. Seriam países nível 2 da Comunidade Europeia. Eu não gosto muito dessa opção, a menos que ela seja vista como uma etapa preliminar para se tornar um país membro com plenos direitos da Comunidade Europeia, né? Enfim, a gente deve ter isso nesse verão, e tudo indica, pela disposição dos países, tudo favorece a Ucrânia nessa votação, né? Bom, agora a grande novidade que a gente teve nessa história toda foi o Putin abrindo o jogo numa entrevista com jovens empresários lá em São Petersburgo. Ele abriu o jogo, falou que, olha só, não quer saber do negócio? A questão toda é a seguinte: eu acho que a Rússia tem direito a todos os territórios que eram dela no século XVIII, e a gente está só fazendo isso. O que ele falou exatamente, né? Ele falou que o Pedro o Grande, o primeiro imperador da Rússia, foi ele quem tomou São Petersburgo, né, tomou dos suecos. Na época, os suecos eram uma potência militar muito forte ali, boa parte da Europa pertencia à Suécia, e os russos foram lá e tomaram São Petersburgo. São Petersburgo, essa cidade aqui, ela estava em poder sueco. Hoje a fronteira da Rússia é essa linha aqui, ou seja, os russos tomaram essa cidade, toda essa parte aqui, dos suecos. A Finlândia também estava toda no poder da Suécia, coisa e tal, e todos esses países daqui também. E por que Putin achava que São Petersburgo fazia parte da Rússia? Bem, porque muito antes, quando havia o Império de Kievan Rus, antes dos mongóis atacarem a Rússia, muito antes da formação, portanto, do Estado russo, o povo vivia nessa região toda aqui, o que inclui também todos os países bálticos, a Polônia, Bielorrússia, uma boa parte do leste da Europa aqui, né? Então, segundo Putin, o que o Alexandre o Grande fez foi retomar o território russo, e ele falou especificamente que é o mesmo que estamos fazendo com a Ucrânia, né? Ou seja, estamos só retomando o que já era nosso e coisa e tal. Isso é curioso, porque nos primeiros vídeos que eu fiz sobre essa guerra, acho que ainda em fevereiro ainda esse vídeo, eu falei explicitamente que o Putin queria ser Pedro o Grande, queria se comparar a Pedro o Grande, o cara que unificou a Rússia, que conquistou um monte de território, coisa e tal, mas no final das contas ia acabar aparecendo o Nicolau II, que foi o cara que destruiu a Rússia, né? Que entregou a Rússia para os bolcheviques. E olha só que coisa, o que exatamente o Putin falou é isso daí, que ele está se vendo
como Pedro o Grande. Isso, pelo menos, tem a vantagem de deixar para a gente claro sobre o que é essa guerra, né? A gente vem falando desde o início isso. O pessoal falou, não, porque a OTAN está colocando mísseis, ameaça colocar mísseis na Ucrânia. E eu sempre falei, gente, esse negócio de OTAN não tem lógica nenhuma, a OTAN não está avançando para a Rússia. São os países próximos da Rússia que estão querendo entrar para a OTAN justamente para evitar agressões da Rússia. Não tem esse negócio da OTAN estar expandindo em direção ao leste, até porque a Ucrânia ela já pediu para entrar para a OTAN antes e a OTAN negou a entrada dela. Então, ou seja, não tem esse papo da OTAN querer. Quem quer são os países vizinhos da Rússia que querem se afastar dela, sabem que existe esse desejo imperialista na Rússia, principalmente no Putin, e querem se afastar, querem se proteger do Putin, né? Então, isso que está acontecendo, essa ideia de que não, a culpa é da OTAN, a culpa é dos Estados Unidos, ou tem gente falando assim, não, a culpa é da Ucrânia por deixar a OTAN fazer... para com isso. Não tem lógica nenhuma dessas explicações. O Putin, pelo menos, deixou claro agora, não, a gente quer mesmo território, a gente quer retomar o território da grande Rússia, que a gente entende é todo nosso por direito, né? E ele vai se ferrar nessa história porque a gente sabe que ele não tem condições de implementar com o exército corrupto dele o que ele está planejando, né? E uma coisa preocupante é justamente que se a ideia dele é o antigo Império Russo do século XVIII, o Império Russo do século XVIII vinha até pedaço da Alemanha aqui, ó, tinha toda essa área aqui, isso aqui era tudo Império Russo no final do século XVIII. Na verdade, o Império Russo, a maior extensão dele foi no início do século XX, né? Que foi justamente durante a Primeira Guerra. No final das contas, a Rússia se desmanchou durante a Primeira Guerra, ela acabou perdendo a Primeira Guerra, mas em determinado momento ela tinha conquistado uma boa parte, foi a maior extensão do território dela, foi durante a Primeira Guerra, no século XX. Mas enfim, se realmente os russos querem isso, tem essas ambições imperiais, não vai parar na Ucrânia. Mais um motivo pelo qual os aliados deveriam ajudar a Ucrânia. É melhor parar o Putin agora. Cada pedacinho de terra que ele toma a mais vai ser mais difícil de parar o cara, né? Bom, e olha só que coisa, um membro do partido do Putin lá na Assembleia Russa quer anular a declaração de independência da Lituânia, né? A Lituânia é esse país aqui, é um dos 3 países bálticos, né? Foi um dos países que primeiro decretou sua independência da União Soviética, né? Vamos lembrar, isso aqui tudo fazia parte da Rússia quando teve a Revolução Bolchevique. Os bolcheviques, uma das coisas que eles prometeram foi justamente independência para os países que não queriam fazer parte da Rússia. Então, e eles cumpriram isso, né? Tanto que surgiram esses países todos lá em 1917, 1918. Só que eles imediatamente surgiram dentro da União Soviética. Então, na verdade, foi um truquezinho, né? Não, a gente te dá independência, mas você agora é uma república soviética, a gente vai continuar te controlando do mesmo jeito. Então, isso aconteceu com a Ucrânia, com a Bielorrússia, com esses países todos por aqui, e da mesma forma com todos os países do leste europeu que acabaram dessa forma, né? Sob o controle de Moscou na União Soviética. A Lituânia foi o primeiro país a declarar a independência da União Soviética, isso em 1990. O muro de Berlim já tinha caído, mas aí foi uma queda de dominó, um monte de países declarando independência da Rússia, e depois foi seguida pelos outros países bálticos e coisa e tal, e agora o pessoal está querendo pegar de volta isso, né? É um absurdo completo, não tem lógica nenhuma isso daí, principalmente porque a Lituânia faz parte da OTAN. Não tem como a Rússia fazer qualquer coisa ali. Bom, houve um julgamento totalmente falhos da região separatista da Ucrânia. Não é a região separatista da Ucrânia, é da Rússia, tá? Esquece região separatista da Ucrânia, não existe isso. É região controlada pelos russos na Ucrânia, lá do Donbás. O que aconteceu? 3 soldados ucranianos foram capturados, porém eles não são ucranianos de nascimento. Então eles estão sendo julgados como mercenários e foram condenados à morte por pelotão de fuzilamento. São 2 ingleses e 1 marroquino. E o problema dessa história toda é que, na verdade, mercenário não é apenas pessoa estrangeira num país. Esses caras, eles fazem parte das Forças Armadas ucranianas. Eles se alistaram nas Forças Armadas ucranianas, eles são casados com pessoas na Ucrânia, ou seja, todo mundo ali é ucraniano, na verdade. O fato de eles terem nascido em outro país não quer dizer isso, não quer dizer nada. Então,
para ser mercenário, você tem que ser de uma força realmente que está trabalhando por dinheiro. É muito diferente de você ir lutar no exército de um país, que é o caso dessas pessoas aí, né? E também, só para lembrar essa história, o André Hackbarry, que o pessoal, muita gente aqui, muito simpatizante russo, ficou dizendo não, que o cara é mercenário, que ele foi lá para lutar por dinheiro. Não, ele tem família na Ucrânia. Se você está inscrito diretamente no exército ucraniano, você não é um mercenário. Mercenário é tropa específica paga para isso, né? Enfim, foram condenados à morte, é um absurdo, é uma violação da Convenção de Geneva. Vamos ver se isso vai dar alguma coisa ou não, né? Eu tinha mais notícias para falar aqui, mas esse vídeo ficou muito longo, eu vou deixar para falar no próximo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.